Boa tarde. Bom, meu nome é Evelyn Nicheli, eu sou de Sinop, Mato Grosso, e eu vim conversar com vocês a respeito de um tema que normalmente não atrai muito nós contadores, uma vez que nós somos muito processuais, muito técnicos, né? Mas eu digo que esse é um tema de fundamental importância para todo e qualquer empreendimento contábil. Digo mais, vou além, para qualquer empresa, porque empresas são feitas de pessoas para pessoas, certo? Bom, por que eu digo aqui gestão de pessoas em equipes de alta performance? Alta performance porque nós instigamos cada vez mais a produtividade das nossas equipes. Então, essa alta performance significa, do ponto de vista da melhoria contínua da projeção dos nossos processos, certo? Bom, só embasando aqui quem eu sou e quem é a empresa, quem é a FCT, então, eu sou a Evelyn Nicheli Cavenaghi, esposa de Thiago Cavenaghi, que ontem já falou um pouco da história da FCT. Bom, primeira formação acadêmica em zootecnia, sou zootecnista há mais de 20 anos, contadora, administradora de empresas, também sou mestre em ciência animal. Então, eu digo que estudar a gente só começa, é uma caminhada que nunca termina, né? Então, a IFCT, Inteligência Fiscal e Consultoria Tributária, foi fundada em 2013, estou lá desde então. A nossa matriz sempre foi em Sinop, sempre foi em Sinop. Hoje nós temos uma carteira de mais de 1.000 clientes, hoje acho que são 1.200 clientes na carteira, em ativos, né? Mais de 90 funcionários, 92, 93, semana entrou mais 3. Quando eu falo em alta produtividade, hoje nós temos uma média de 132 mil processos executados mês. Então, aí você imagina que desses 93 funcionários, a gente tira uns 8 aí do administrativo, e aí vocês podem dividir quantas tarefas essa galerinha aí produz mês. Então, eu costumo dizer que, para nós executarmos, nós mantermos a regularidade fiscal dessas empresas que nós atendemos, eu acredito que nós teríamos que ter aí pelo menos uns 30 a 40, posso colocar uns 30% a mais de funcionários para que isso tudo acontecesse. Bom, e me perguntam sempre assim, nossa, Evelyn, como é que vocês conseguiram chegar nesse patamar tão rápido? Né? Nós temos aí 8 anos de contabilidade na FCT, embora ela exista há 10. E como é que vocês conseguem manter tudo isso com faturamento e uma produtividade tão alta? Eu digo que nós já iniciamos a FCT com essa filosofia de trabalho da melhoria contínua. E aí dizem assim, o que a gente pode fazer, né, para chegar? Que sistema que você usa? Que software disso que você usa? Que planilha daquilo você usa? Eu costumo dizer sempre. Eu trago aqui tudo que a gente usa, mas vocês vão utilizar cada um desses sistemas, esses métodos, dessas ferramentas, de acordo com o posicionamento, com a época e com a maturidade da empresa de cada um de vocês e da equipe de cada um de vocês. É sempre importante saber aonde nós podemos chegar, o que existe de tecnologia, de ferramentas, porque tudo aquilo que nós trazemos à nossa consciência é possível de ser realizado. Então, hoje eu não consigo fazer, mas eu quero direcionar a minha equipe para aquele patamar. Então, eu começo a direcionar e planejar para isso. Enfim, o perfil dos nossos colaboradores. Por que isso é importante? Vocês já traçaram o perfil dos colaboradores de vocês? Como assim? Eu sei quantos eu tenho. Né? Por que eu digo que isso é importante? Porque nós temos os nossos colaboradores, nós tratamos eles como nossos clientes internos. Isso é muito importante. Porque o que nós fazemos dentro da nossa empresa vai refletir para os nossos clientes. Então, se eu faço com que a minha equipe se trate como eles tratariam os nossos clientes, concordam comigo que essa engrenagem ela vai funcionar de uma forma muito mais eficiente? Então, essas ferramentas elas precisam fazer parte da nossa cultura. Então, nós temos a nossa equipe multidisciplinar, o que isso significa? Que nós não temos só contadores e acadêmicos de contabilidade trabalhando com a gente. Então, existem lá administradores, economistas, advogados, né? Além de contadores, o que mais? Esqueci mais alguém? Acho que não. Áreas afins à contabilidade, acadêmicos e já pessoas graduadas.
A idade média hoje está em 26 anos, é uma galerinha jovem. Nós temos pessoas ali quase com 60 anos também. Nada contra isso, muito pelo contrário, essa heterogeneidade nos traz riqueza de comportamentos e riqueza de raciocínio. Hoje nós temos 73% de mulheres. Isso já foi o inverso, não é proposital, é só realmente para a gente conhecer o nosso público. Hoje nós temos um turnover abaixo de 5%, vocês vão ver o porquê, e vagas abertas constantemente. Evelyn, está doida? Vocês têm dinheiro assim a roda, né? Não. Mas pensa só, a gente consegue fazer essa engrenagem girar porque frequentemente nós temos pessoas saindo de férias. Então eu tenho mesas e máquinas disponíveis para eu contratar e começar a treinar novas pessoas, percebe? Então eu otimizo o máximo que eu puder da minha estrutura. E isso é gerenciamento. Eu sempre falo, por que cuidar, tratar de pessoas? Não estou aqui falando que a gente vai estourar balão, sair dançando no escritório, fazendo festa, de jeito nenhum. Regras, elas são muito bem-vindas, mas eu digo que pessoas cuidam de pessoas, pessoas cuidam de processos, pessoas cuidam dos seus resultados, ou seja, são pessoas que movem o seu negócio. E dar condições, você conduzir essas pessoas através dessas normas, dessa cultura da tua empresa, faz o sucesso da tua empresa. Porque se você não coloca as normas na tua empresa, alguém vai colocá-las por você. Já pararam para pensar nisso? Na melhor das hipóteses, as pessoas vão colocar normas na tua empresa, vão colocar o padrão na tua empresa. Porque eu fiz assim, porque eu acho melhor assim, e, de repente, aquilo não é o teu propósito, não é a tua missão de empresa, não são as tuas normas. Tá? Então, pensem nisso. Bom, esse aqui é o nosso grande mapa das ferramentas e da metodologia que nós utilizamos na FCT. Nós não começamos assim. Nós estamos assim hoje. Nós vamos adotar outras ainda. Mas esse aqui é um grande mapa que eu digo assim, olha, para nós, durante toda essa caminhada deu muito certo. Uma ou outra em específica não, mas o conjunto delas. E aí eu digo para vocês sempre avaliarem quais são as melhores e as principais, dependendo de cada época da empresa. Quando é que a gente começa a pensar nisso? Hoje. Nós começamos assim, ainda bem. Mas quem não começou, esquece o que já foi. É de hoje para frente. Daqui para frente a gente começa. É possível sempre, tá? E é importante. Quando eu falo em código de cultura, para mim é o principal, é o início, é o grande start quando a gente fala de gestão de pessoas. Por quê? O código de cultura se resume em missão, visão, valores e, digo mais, o propósito, não menos importante que os demais. Então, a missão é o que você faz. A visão e os valores é como você faz, e o propósito é o porquê você faz. Então, olha, na IFCT nós temos como missão promover a regularidade fiscal das empresas através de processos e pessoas. Então, percebam que o nosso funcionário ele sabe que ele vai ter que fazer muito bem os processos, atender muito bem os clientes, e ele vai ter que aceitar ser desenvolvido ali dentro. Certo? E isso acontece no dia a dia. Não adianta nada você ter a tua missão, visão e valores muito bonitas lá, tem no descanso de tela no notebook, tem na sua agenda, tem na parede do refeitório. É bacana isso, mas se não acontece no dia a dia, se o teu funcionário não percebe que aquilo acontece no dia a dia, é um baita de um tiro do pé. Se você não tem condições, você acha que se você não vai garantir levar no dia a dia o teu código de cultura, não faça. É melhor com que as pessoas percebam que ele existe na sua empresa no dia a dia, do que você ter ele lá estampado e, de fato, não acontecer. Então, só coloque quando você puder fazer mesmo, mas faça, porque ele é fundamental. Então, eu digo que o código de cultura, ele é para o RH, para o desenvolvimento. Hoje se fala em DH, não o setor de RH, de recursos humanos, mas o setor de desenvolvimento humano. Olha como a gente já subiu um patamar do RH, né? Então, hoje, no DH, o Código de Cultura está para o Departamento, né, de Desenvolvimento Humano, como os POPs estão para os processos. Todo mundo aqui ouviu o Thiago ontem falar da empresa, ele fala muito de POP, né, os procedimentos operacionais padrão, que são o nosso norte, como fazer os nossos processos. Então, o Código de Cultura ele é muito importante. Nesse Código de Cultura, nós também temos as normas da empresa.
No início, nós tivemos muito problema. Quando você implanta normas, as pessoas entendem como uma punição, como regras, né? Como nós agora não vamos poder mais nada aqui dentro. Obrigada. Uma prisão, credo. Contabilidade, gente. A contabilidade eu falo que o contador ele é um guerreiro, assim, porque a gente está bem na linha de tiroteio entre o fisco e o cliente. Assim, é uma profissão muito ingrata. E a gente tem que fazer com que isso seja realmente mais leve. Eu digo que, no mínimo, a gente não pode permitir que as pessoas adoeçam dentro das nossas empresas. Né? Então, tudo aquilo que a gente puder realmente tirar. O empresário ele não vai ligar: oi, meu querido, como é que você está? Ei, e essa guia louca aqui, essa multa? Essa suspensão da minha inscrição estadual aqui, o que houve, querido? Você está boa hoje? Alguém te liga assim? Para mim, não liga. Liga putaço, né? O que vocês fizeram? Vocês são pagos para isso e tal. Quem que vai atender? É o meu funcionário. Então, ele tem que entender que essas regras, essas normas, são para ajudá-lo nessa condução do dia a dia. Então, as nossas normas elas funcionam como uma baliza para o comportamento deles. Então, imagina que ontem teve uma colega falando sobre as gerações, né? Hoje nós temos, acho que, 3 gerações dentro dos nossos escritórios. Eu já passei dos 40 anos, eu tenho problema com essa galerinha jovem. Embora a nossa filha tenha 17 anos. Eu sou workaholic, né? Eu só trabalho na veia, eu penso nisso o dia inteiro, eu trabalho pós-graduação uma atrás da outra, né? Agora, essa galerinha não, e a gente precisa aprender a lidar. Então, você imagina 3 gerações juntas e nós não temos onde pode, onde não pode, o que se faz, o que se não faz. A gente começa a deixar que conflitos sejam criados dentro dos nossos escritórios. Então, as normas elas são muito bem-vindas, desde que elas sejam colocadas realmente de uma forma adequada. Agora, se eu faço uma restrição por um lado, eu preciso dar uma permissão por um outro. Vou dar um exemplo. Nós não permitimos o uso do celular durante o expediente. É sério isso? Brilhou o olho de muita gente aí, ó. Brilhou, por quê? Mas aí o que nós fizemos? Então, tá. Nós cedemos 15 minutos de intervalo de manhã e mais 15 minutos de intervalo à tarde. Conta como horário de trabalho, nós não descontamos dele. São 15 minutos de intervalo que você tem. Mas ele bate o ponto eletrônico, entrada e saída. Naquele intervalo, então, existe um refeitório, existe um armarinho com cadeado, que ele deixa o celular lá dele tranquilinho, que ninguém vai mexer. Ele pode ficar esses 15 minutos no celular dele tranquilamente. Depois ele volta para o horário de trabalho, está tudo certo. Ah, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho o que for. A gente tem linhas no escritório, nos departamentos, você pode deixar à vontade para quem você quiser de recado. Percebam? Então, eu tirei uma forma de comunicação, mas eu permiti outra. Então, isso é muito importante. Porque essas normas, elas acabam sendo punitivas quando você restringe, mas você não dá uma outra opção, dizendo assim, olha, aqui funciona dessa forma. Não tem um certo e errado, claro, tem baseado na legislação trabalhista, né? Mas, no restante, isso é tudo muito particular, baseado na equipe que a gente tem. Bom, em relação ao recrutamento e seleção, isso é uma das coisas que diminuiu muito o nosso turnover. Diminuiu muito, uma vez que nós começamos a fazer o nosso plano de cargos e salários, e aí nós começamos a listar as funções de cada uma das... aliás, as atividades de cada uma das nossas funções. E, junto com isso, nós também traçamos qual era o perfil dessas pessoas que nós gostaríamos que trabalhassem nessas funções. Então, dependendo se ele for auxiliar, assistente, analista, eu tenho características interessantes nessas pessoas. Então, no momento da contratação, eu vou avaliar o perfil desse candidato, se ele está de acordo com aquela vaga que ele está pleiteando ou que eu estou oferecendo para ele. E isso faz com que essas pessoas permaneçam na empresa. Sabe aquela contratação assertiva? Nossa, essa acertei agora. Os coordenadores amavam. Falaram, Evelyn, agora nós acertamos nesse. Que agora ele está aprendendo, ele faz, é interessado, né? Gosta de mudar de função. Isso para a gente é bacana, porque a gente tem um processo gradativo de aprendizado. Então, fazer isso é muito importante. Poxa, Evelyn, mas isso me dá um trabalho desgraçado, mas vai ser uma vez só. Eu não posso fazer isso hoje, contrate alguém que saiba. Nós temos uma psicóloga organizacional há anos, é a segunda, mas há anos nós trabalhamos dessa forma. Ela vai uma vez por semana no escritório. E nós achamos mais interessante ser uma pessoa de fora, que vem uma vez por semana, porque uma pessoa de fora dá mais efeito na fala, no posicionamento, do que uma pessoa de dentro da equipe.
Você pode ter as duas formas? Pode você fazer por um tempo. Eu, na FCT, durante o tempo, fiz muita coisa. A gente que é empresário faz de tudo e mais um pouco dentro do escritório. Quem aqui já não pintou parede, já limpou o escritório, já fez mudança? Cara, já foi o seu financeiro, já foi o seu marketing. Estamos juntos. A gente só está em níveis diferentes. Isso aí é igual para todo mundo. E está tudo bem. Só que você tem que pensar que são fases no teu escritório e que você está galgando degraus e que você vai chegar numa fase que você quer. De repente, você não almeja ter uma equipe de quase 100 funcionários como nós temos e a gente já pensa em chegar nos 150. De repente, você quer manter os seus 10, 15, 20, 50, não sei, você quer nichar o teu escritório, independente disso. Trace um plano, mas não se esqueça que as pessoas é que vão executar tudo para você. Vai chegar uma hora, e de repente já é agora, a hora de você sair realmente do teu operacional e cuidar da gestão do seu escritório. Porque nós sabemos que é humanamente impossível você ficar no operacional e ter foco na gestão. Tá? Isso não é um mal de contador, de nada disso. Isso a gente percebe em todos os nossos clientes, nesses mais de 1.100 clientes que nós temos aí, que as pessoas entendem muito bem da operação, mas não no gerencial. Isso é difícil de acontecer. Depois do recrutamento e seleção, nós fazemos o onboarding do nosso funcionário também. A gente faz o nosso cliente, mas nós fazemos o funcionário. Então, quando ele entra, alguém vai mostrar como é o escritório para ele, dizer, olha, aqui você vai usar esse banheiro, aqui é esse refeitório, aqui é essa cozinha, a gente tem uma geladeira, não tem, pode, não pode. Você pode passar o teu intervalo aqui, lá não pode. Alguém tem que dizer. O óbvio, ele não tem que ser dito, ele tem que ser repetido. Você tem que dizer para o teu funcionário, putz, mas eu já falei, eu vou ter que falar de novo. Vai. Porque cada um tem um nível de entendimento, vai, porque cada um tem um nível de percepção, é para o teu bem. Então, o onboarding ele funciona muito bem, explicar, falar sobre as normas, treinar sobre atendimento, treinar sobre a atividade que ele vai fazer. Terceiro, nós fazemos o desenvolvimento dessas pessoas, treinamento de função, treinamento de atendimento, treinamento sobre a cultura da empresa, né, os nossos processos. O nosso PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, nós fazemos também. Hoje, nós não temos a psicóloga quem faz com os funcionários. Nós já estamos no nível que os próprios coordenadores fazem com seus liderados. Nós entendemos que isso gera muito mais comprometimento, porque o PDI é aquele processo de entrevista, tipo, olha, nós estamos nesse patamar, e você? Como é que você está? O que você acha que você pode melhorar, que não pode? Gera um comprometimento essa conversa e a gente documenta. Isso é importante, a gente faz a cada 6 meses essas entrevistas. O plano de cargos e salários nós também temos. Isso é um grande... É uma questão meio dúbia, assim. É interessante ou não? É interessante a partir do momento que você saiba muito bem o que vai colocar e você consiga cumprir. Caso contrário, você corre muito risco de ter questões trabalhistas, de não ser justa entre as pessoas. Então, coloque lá o que você vai colocar. Então, nós temos lá quais são os níveis de todas as funções, nós temos as bolsas de estudo em graduação e pós-graduação que nós oferecemos, horário de trabalho, uma série de coisas. Claro que você não vai botar lá faixa salarial, né? Nós vamos colocar lá horário de trabalho, uma série de coisas assim. O programa de qualidade de vida nós também fazemos, para que essas pessoas, além de... o intuito não é fazer ninguém virar... fitness da vida, né? Mas é entenderem que ali é um lugar estressante, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alimentação. E a galera gosta bastante, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês bem bacanas. Em relação à retenção de talentos, nós também remuneramos por pontuação. A nossa remuneração ela consegue hoje ser um pouquinho acima do que a média dos que os outros escritórios trabalham. Nós pagamos por pontuação. E isso ajuda muito no sentido de aumentar a produtividade daqueles 132 mil processos que a galerinha faz por mês, porque ele sabe que se ele fizer mais processos, ele ganha mais dentro daquele mês. E essa pontuação a gente consegue fazer de uma forma que ela não consiga ter desconto, não incide desconto nessa pontuação. Então, ele acompanha a quantidade de tarefa que ele faz. E lá é assim, chegou no atendimento que o cliente manda, já vai ser distribuído para a galerinha que está fazendo, vai para a fila de quem tem menos tarefa. Cara, você produziu mais, você vai receber mais, simples assim. Né? Isso funciona muito bem.
Nós também fornecemos hoje, uma época nós não fizemos isso, plano de saúde, o almoço no escritório nós também fornecemos, auxílio creche para as mães que têm filhos de 1 a 5 anos. Por quê? Alimentação, por exemplo, há 2 anos atrás nós mudamos para um bairro em Sinop, novo, e que ele ficou um pouco distante de alguns bairros. E ali não tem nada muito perto para se alimentar, um restaurante, uma lanchonete, enfim. Então, a gente ficava com muito receio desse risco, né, de acidente de percurso. E aí ficou um bairro um pouco mais distante do centro da cidade. Então, a gente percebeu que as pessoas ficavam ali para almoçar. Espera aí. Então, vamos fornecer o almoço para esse pessoal. A gente diminui o horário de almoço para 1 hora, o pessoal sai às 5h05 da tarde, o funcionamento do nosso escritório expediente fica de segunda a sexta. Todo mundo concordou e deu certo. Então, não é regra. Para nós, foi a melhor coisa. Mas aí existe uma contrapartida. Esse almoço que a gente fornece lá, ele funciona como uma espécie de bonificação por pontualidade e assiduidade. Porque tem muita gente que fala, nossa, vocês são plano de saúde, alimentação, creche, vocês são muito legais, vou trabalhar lá com vocês. Pode vir, mas a gente vai te exigir. Porque eu só posso exigir do meu funcionário se eu dou condições. E a gente faz isso. Eu tiro tudo o que for empecilho, o que for extra, o que for distração para ele, e a partir do momento que ele senta ali naquela cadeira, com aquele notebook, a tela auxiliar, ele vai produzir. Ele vai receber por isso, obviamente, mas ele vai produzir. E a alimentação funciona assim. Se ele teve falta sem justificativa, um atestado, alguma coisa nesse sentido, ou não bateu esse ponto, entrada de expediente, saída de expediente, e entrada e saída de todos esses 3 intervalos, a gente desconta metade da alimentação dele no salário. Percebam? Todas as ações que nós fazemos, elas têm uma troca, elas têm um propósito. Não faça nada dentro do seu escritório para as pessoas que não tenha um porquê, não tenha uma razão e não seja uma moeda de troca. Porque, sim, é um contrato de trabalho. Quando você admitiu esse funcionário, não ficou, se você fizer isso, eu te pago isso? Não ficou claro que esse horário de trabalho, aqui você pode ou não fazer isso? E por que você não pode bonificar, sendo que você também precisa de uma retribuição? É uma relação simples de trabalho e é assim que a gente tem que observar. Porque, às vezes, a gente se emociona. Ai, peguei um cliente novo, grande e tal. Nossa, vou trazer sorvete e bala para todo mundo hoje. Eba! E o dia que você não leva? Ela me odeia. O que aconteceu que você odeia a gente hoje? E assim as pessoas, elas são assim. Tá? Nós cuidamos muito do nosso endomarketing, todas essas ações são registradas, são feitas. Isso gera muito um nível de pertencimento. O funcionário ele busca 2 coisas dentro da empresa. Nível de pertencimento e de segurança. Então, pertencer, ter essa noção que ele tem um pertencimento a uma empresa, a uma equipe, a uma marca, que ele tenha segurança de trabalho, de ter o local de trabalho garantido, que ele não vai, por nenhum motivo, levar uma bronca, ser demitido, ou que ele vai ter aquela tranquilidade de trabalhar. Isso é muito importante. Então, eu refiro aqui à pirâmide de Maslow, que, dentro do nosso escritório, nós temos que fornecer aquelas condições básicas da pirâmide, para que os nossos funcionários eles subam para um outro patamar. Então, eu coloco aqui, ilustro algumas ações, são muito simples, gente. Olha só, esse ano nós fizemos 10 anos de empresa, então nós deixamos lá uma mesa de café da manhã, fizemos lá, nós mesmos reunimos uma oração e tal, e disseram assim, nossa, Evelyn, 10 anos você vai ter que fazer um jantar para os seus clientes e tal, festa, chamar a imprensa. Eu falei, mas quem faz isso aqui acontecer somos nós ali dentro, nós temos que comemorar. Né? Então, são mimos muito simples, dia do trabalho, um pão de mel, a gente coloca lá, gente, o que a gente poderia fazer esse mês, né, para o dia do trabalho e tal, um fala uma coisa ou outra, a gente faz enquetes lá no nosso grupo do WhatsApp, a galera interage. Né? Aqui a gente fez um café da tarde, né, com comidas típicas. Aqui a gente tem o meu cãozinho, o Luigi tem 10 anos, ele adora ficar lá no escritório, de vez em quando ele passeia por lá. Né? Nós temos aqui lanche de fruta da tarde, quando nós temos o programa de qualidade de vida, uma vez por semana. Temos ginástica laboral, então a gente deixa a fruta à vontade para a galera lá. Olha lá, o Luigi de novo, ficou feliz da vida com essas orelhas aqui. Ó. Sou uma piada para você, Evelyn. E ele me ajuda sempre a distribuir ovo de Páscoa, panetone, esse tipo de coisa é importante.
Então, aqui são ações do nosso programa de qualidade de vida. Para finalizar, a gente fez um torneio de vôlei de areia, a galera gosta bastante. Então, dia do trabalho, a gente leva o pessoal que faz massagem. Isso aqui foi uma atividade gratuita. Nós temos uma faculdade lá em Sinop, nós temos várias faculdades, mas uma delas nós chamamos o pessoal do curso de... Não, biomedicina. Biomedicina. A galerinha foi lá fazer massagem. Cara, gratuito. Então, tem ações que você consegue fazer, cara, contato. Simples assim. Né? Então, olha, a FCT começou com um funcionário, uma funcionária que era a nossa recepcionista. Depois a gente foi colocando pessoas, ali tinham 4. Né? E a gente foi aumentando. Olha o Thiago jovem lá. Ai, que lindo. Né? Ontem ele fez uma moral comigo. Eu tenho, não. O mínimo é retribuir, né, gente? Não, mas eu falo sempre, eu sou a maior fã do Thiago. Eu sou. Ele quem dita o tom da gente, é ele quem teve a ideia da FCT, ele quem faz isso tudo acontecer. É o nosso chefinho que todo mundo morre de medo dele lá dentro. Né? Ele é daquele que conversa com a gente, assim, ele está com 2 computadores trabalhando, mais o celular. Você está atrás dele falando, ele não te dá atenção, mas ele repete tudo que você falou, assim, é impressionante. Hã? E FCT, o que significa? Inteligência Fiscal Consultoria Tributária. Desde o início ela teve esse nome. Hoje nós estamos nesse prédio, o Thiago mostrou ontem, esse aqui foi uma foto do nosso... Meu Deus, meu tempo esgotou. Essa empresa hoje, nós temos 330 metros de área construída, nós já estamos ocupando um outro prédio alugado na frente, com mais 2 apartamentos lá, acho que mais 23 pessoas. Começamos lá, ontem o Thiago mostrou, né? O pessoal falava assim, vocês vão abrir a meia porta? Vamos. A nossa meia porta, onde a gente chegou. Em 10 anos, nós tivemos essa evolução. Esse prédio aqui é de 900 metros de área construída, então os 2 juntos eles passam aí de 1.200. Hoje já está em fase de cobertura, são 2 em pré-moldados, um prédio em pré-moldado, estrutura muito prática, ou seja, tudo na FCT é pensado, tem um porquê, tem um motivo, né? É bacana a gente fazer um negócio bonito, mas escritório é uma coisa feita, o que deve ser feito. O que a gente quer fazer, a gente faz em casa. Eu lá não faço o que eu quero, lá eu faço o que tem que ser feito. E é por isso que funciona. Né? Se a equipe é reflexo do líder, a empresa ela fez ser reflexo de quem? Dos donos. Então, eu falo assim, que nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria a gente ter chegado nesse patamar aqui. Mas porque a gente tem muita força de vontade, o que? O nosso propósito é gerar riqueza. Então, manter a regularidade fiscal através de processos e pessoas é uma missão. Mas o porquê nós fazemos isso é o nosso propósito. E o propósito é gerar riqueza na vida das pessoas, tanto dos funcionários quanto dos nossos clientes. E isso a gente realmente faz no dia a dia, isso funciona. Antes de a gente colocar isso no papel, já acontecia. E é muito melhor você fazer acontecer e depois colocar no papel, porque realmente você vai conseguir que isso seja feito. Certo? Isso aqui é uma frase que eu acho que traduz muito a melhoria contínua, que é a nossa filosofia desde o primeiro dia. Então, faça o teu melhor na condição que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Significa que hoje está ruim? Eu vou melhorar? Hoje está ruim? Não, mas se eu posso ser melhor, então eu vou fazer melhor. É ajustar uma coisa ou outra, não é nenhuma ciência de foguete, não. É você ir melhorando o que você pode a cada dia, com o seu esforço, com o da sua equipe, conversando sempre, sendo parceiro dos seus funcionários. Não sendo mãe e pai, mas sendo parceiros e tendo uma relação clara. Certo? Muito obrigada.